Muito bem, pessoal. Nesse último vídeo a gente vai tratar sobre um regime chamado Simples Nacional. O Simples Nacional é uma crítica bastante construtiva que eu tenho, que penso eu ser assim, uma das melhores criações do governo relacionado à tributação, ao regime tributário nacional. Por que eu digo isso? O Simples Nacional ele veio realmente com a intenção de cuidar, vamos até colocar essa palavra, de um grupo de empresas no nosso país que são as empresas de pequeno porte, que, diga de passagem, é o que realmente movimenta a economia deste país. Nós sabemos que são as microempresas que realmente empregam a grande quantidade de pessoas. E pensando nisso, dado que o nosso sistema tributário é muito complexo, o governo, através da sua lei 123, lá de 2006, a partir de 1º de julho de 2007, data em que se começou realmente a utilizar esse sistema tributário simples nacional, que se criou realmente uma simplificação da arrecadação tributária. E foi vantajoso para todos, principalmente para o governo, porque facilitou o procedimento dele de arrecadar os impostos, facilitou o procedimento dele de fiscalizar, inclusive, os impostos, sem dizer que ele trouxe uma vantagem muito grande, que foi a quê? Fazer com que os empresários buscassem a formalização. Então ele abriu mão de imposto, mas assim, ele está arrecadando numa alíquota menor, mas em quantidade de vezes maiores. Ou seja, se antes eu tinha alguns poucos milhares de empresas, agora eu tenho milhões de empresas também faturando e arrecadando junto com o governo. Então a questão do simples tem essa grande vantagem. Para o empresário, então, é uma coisa absurda de boa, porque o Simples Nacional facilita a vida dele nas questões burocráticas, porque ele recolhe uma única alíquota, em cima do seu faturamento bruto, uma única vez por mês. Diferente que quando ele não tinha essa guia para esse imposto, essa guia para isso, ele teria que ir a vários bancos, várias instituições, às vezes 4, 5, 6 vezes no mês, para realmente dar conta de toda a sua carga tributária, de recolher todos os seus impostos. Agora, só lembrando que o Simples Nacional ele tem algumas características. Não é como a questão do lucro presumido, lá onde as empresas podem optar. Aqui vai ter algumas restrições também ligadas à questão do faturamento. Então, por isso tem muitas empresas que desejam ficar dentro do Simples Nacional. E aí algumas empresas às vezes dotam de artifícios ilegais, tá certo? Para tentar burlar a lei, para não perder essa vantagem que é ter o Simples Nacional. Daí a gente já começa a entender que o Simples Nacional ele é válido para quem? Para aquelas empresas que têm um faturamento bruto de até 3.600.000. Pronto, acabou aí. Não tem. Faturou acima disso, de 3 milhões, não pode mais. Então lembra lá do lucro presumido? O lucro presumido é para as empresas que têm um faturado até 78. Então a empresa que passou de 3 milhões, ela pode ir para o lucro presumido ou para o lucro real. Então por isso ela vai optar entre os dois. Agora, ela quer permanecer no lucro no Simples Nacional, ela não pode ter um faturamento maior do que 3.600.000. Tá certo? Lembrando que esse valor, 3.600.000, já foi um acréscimo dado pelo governo lá no final do ano de 2014, onde ele realmente aumentou ali a possibilidade do faturamento bruto anual, que antes desse valor, o valor que se adotava antes de 2014 era 2.600.000. Em final de 2014, para aplicação no exercício de 2015, foi feito um avanço muito grande na parte da lei, que foi o quê? A abertura, inclusive, para outras empresas de alguns outros ramos, que não poderiam optar pelo Simples. Está aí também um outro grande detalhe, que o Simples Nacional, no seu surgimento, ele limitava alguns ramos. Por mais que o empresário, determinado tipo de empresa, tivesse um faturamento inferior a 2.600.000, ele não podia, porque não estava dentro lá da lei 123, uma lei complementar 123 de 2006, onde era uma lei que realmente era única e exclusiva para algumas empresas de pequeno porte. Tá certo? Muito bem. Entendida aí a questão do Simples, a questão da parte da legislação, nós vamos entender que o Simples nada mais é que o que é a unificação em uma única alíquota, tá certo? De impostos estaduais, impostos federais e municipais em uma única alíquota. E aqui está a relação desses impostos. Os impostos da União, os impostos estaduais e os impostos municipais. Todos eles agrupados em uma única alíquota. Então, como que o empresário faz? Mediante o seu faturamento daquele mês, tá certo? Ele vai aplicar essa única alíquota. Aí temos também um outro grande detalhe do Simples Nacional,
que além da sua base de cálculo ser o faturamento, nós temos que, para achar qual será a alíquota que será aplicada em cima deste faturamento, nós temos que o Simples Nacional existem 5 anexos. Um anexo para cada tipo de ramo. E aqui eu estou mostrando para vocês, né, aqui do lado de cá, quais são esses anexos e o respectivo ramo. O anexo 1, o anexo 2, 3, 4 e 5. Cada um desses anexos terá uma tabela onde terá a alíquota a ser aplicada. E o que é o mais interessante, quando vocês forem consultar esses anexos, vão perceber que na primeira coluna, aí não vai dar para mostrar aqui porque realmente a tabela é um pouco grande, mas vocês vão perceber, tendo acesso lá a essa tabela, em cada uma das tabelas, na coluna da esquerda, a primeira coluna, nós temos lá níveis, né, de faturamento. Ou seja, de X reais até outro patamar, temos que a alíquota será tanto. E a gente vai perceber que quanto maior o faturamento, maior vai crescendo a alíquota. Nas outras colunas que se passam, né, as colunas que vai indo mais para a direita, nós temos que dá ali a composição daquela alíquota, né? Quanto que é de imposto de renda, quanto que é de contribuição social, quanto que é de ICMS, quanto que é de ISS, enfim. E aí a gente tem a composição da alíquota. Mas de qualquer forma, veja só, para que o empresário saiba qual que é o imposto que ele tem que recolher, ele depende do quê? Primeiro, com a questão desse cálculo, como eu estava já dizendo a vocês, depende então do faturamento. Feito esse cálculo do faturamento, tá certo? Sabendo qual que é o faturamento do mês, ele vai buscar lá na tabela, de acordo com o seu faturamento bruto acumulado dos últimos 12 meses, em qual daquelas faixas ele vai se enquadrar. Vai pegar aquela linha, encontrar a alíquota e aí, então aplicar. Lembrando que vai buscar no anexo, que é aquele da sua respectiva atividade, né? Nós vimos aí atrás, tá certo? Na tabela que eu mostrei para vocês aqui, nas especificações, que cada anexo é para um ramo de atividade. Então, pessoal, o que a gente vai perceber que o Simples Nacional, como o próprio nome diz, é isso. Você vai pegar o faturamento bruto, pesquisar na tabela, tá certo? De qual ele se enquadra, em qual faixa ele vai se encontrar e aplicar a alíquota, tá certo? Extremamente simples. O único detalhe realmente que a gente tem que colocar é que a unificação de impostos, não só federais, mas é da esfera federal, estadual e municipal, em uma única alíquota, né? E é claro, quem é o grande gestor é o governo federal. Ele faz realmente esse recolhimento e depois devolve, né, para cada uma das suas participações, devolve o que é para o Estado, devolve o que é do município, através dos fundos de participação do Estado, fundo de participação do município, né, através de leis complementares, enfim. Tá certo? Essa então é a ideia. Perfeito? Pessoal, peço que pesquisem mais vídeos, com certeza vocês vão encontrar outras pessoas, né, falando sobre, de repente complementa o que vocês viram aqui comigo, tá certo? Mas essa é uma contribuição bastante singela, mas é de coração, tá certo? A respeito desses assuntos aí que é o nosso planejamento tributário, tá ok? Fiquem com Deus então e bons estudos. Até a próxima.